Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta mais uma vez. Meus irmãos, meus amigos, é com grande alegria que estamos juntos novamente para apresentarmos mais um vídeo com o propósito de falar da pessoa mais importante do universo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive, que reina para todo sempre. A minha saudação em Cristo Jesus para todos os meus irmãos e amigos que estão ligadinhos em nosso canal Ide e Pregai. Amigos, mais uma vez, em nome de Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam em nosso canal. É muito importante para nós. Sabe por quê, amigo? Porque se você não se inscrever, a plataforma não vai entender o sucesso que está tendo aqui o trabalho. Mas se você se inscrever, aí sim, vai haver um crescimento. Está bom? Então se inscreva, compartilhe com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. É muito importante. E na hora do seu comentário, você pode aproveitar, mandar o seu pedido de oração para a gente colocar aqui, ó, na tacinha da bênção. Amém por isso? Tá bem. Graças a Deus. E agora vamos para o momento mais importante aqui desse trabalho, deste vídeo. É a hora da verdade. E a verdade de hoje está no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, com base neste texto, nós vamos dissertar sobre o tema desprezando o direito de primogenitura. Vai ser esse o tema. Vamos discorrer sobre isso. Meus caríssimos irmãos e amigos, quem era Esaú e quem era Jacó? Isso aqui é a história. O capítulo 24 de Gênesis conta a história. Quem eram os pais de Jacó e Esaú? Isaque e Rebeca. Isaque era filho de Abraão e justamente ele se casou com Rebeca, filha de Betuel. Rebeca era estéril. Quando Isaque se casou, ele tinha 40 anos. Orou 20 anos, depois de 20 anos de oração, olha como é importante a gente perseverar na oração. 20 anos orando. Então ela já estava com 60 anos, e ele provavelmente com 60. Né? Naquele tempo, milagre de Deus, né? Uma mulher ganhar o neném com 60 anos. Ela era nora de Sara. Deus fez um milagre e ela também teve Isaque com 90 anos. Este é o Deus que nós pregamos, que nós servimos e que não mudou. Deus justo, fiel e verdadeiro. Então, desse relacionamento entre Isaque e Rebeca nasceram Jacó e Esaú. Só que Esaú, eles eram gêmeos, foi só uma barrigada. Eles eram gêmeos. Só que Esaú saiu do ventre primeiro.
E Jacó veio logo depois, e diz o texto bíblico do capítulo 25, que ele veio com a mãozinha, segura no... Eu estou aqui mostrando o cotovelo, mas pense no calcanhar. Com a mãozinha, no calcanhar do irmão dele, Esaú. Isso tem um significado muito grande. Muito bem. Eles cresceram, mas diz aqui o texto que Esaú era o queridinho de Isaac. Quer dizer, Isaac gostava, o pai, mais de Esaú, porque Esaú era caçador. Aí vinha da caça, sabia cozinhar, preparava aqueles guisados, e Isaac gostava. Já Rebeca apadrinhava Jacó. Jacó era mais caseiro, ficava lá na tenda com ela, e assim eles viviam. Certo dia, conforme o texto, Esaú, ele chegou cansado. Certamente era todo bonitão, chegou cansado, e Jacó estava lá preparando um guisado de verduras, de lentilhas, muito gostoso. Uma sopa de lentilhas é muito bom, muito bom. Eu já tomei. Muito bem. Então, imagine um guisado de lentilhas, deve ser muito bom. Então, Esaú chegou com fome, aquele guisado cheiroso. Meu irmão, me dá um pouco desse teu guisado aí. Aí que vai entrar agora o direito da primogenitura. A primogenitura, amigo, abrindo um parêntese aqui, era uma tradição entre os patriarcas da época, do povo de Deus. O primeiro filho, quando o pai morria, ele ficava com a maior parte. Era em dobro. A herança, na hora de repartir a herança, porque ele era o primeiro, recebia em dobro. E, além disso, era ele que ia fazer a partilha dos bens. Então, era importante que alguém fosse o primeiro. O primeiro. Daí a palavra primogenitura, vem de primogênito. Então havia essa tradição no meio do povo de Deus, principalmente na dispensação patriarcal, que foi a terceira dispensação, porque eu creio na doutrina da dispensação, que são 7 as dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. 7 dispensações. Muito bem. Então, fechando aqui o parênteses para voltar lá para o guisado. Então, Jacó, que era esperto, muito embora seja assim meio quieto, a Bíblia diz que ele era meio quieto, mas ele era muito esperto. Geralmente as pessoas espertas, elas são caladas. Mas enquanto elas estão caladas, estão maquinando e geralmente fazem besteira. Eu conheço casos assim. Pois é. Então, Jacó disse, meu irmão, é o seguinte, eu te vendo o meu guisado se tu me deres o teu direito de primogenitura. Aí Esaú disse, para que eu quero esse negócio de direito de primogenitura? Eu estou com fome, rapaz, eu quero ir agora. Não me interessa esse negócio de direito de primogenitura. Jacó, espertamente, disse, é o seguinte, meu irmão, você vai fazer aqui um juramento. E naquele tempo, juramento era sério. A palavra tinha valor. Infelizmente, hoje, para muitos homens, a palavra não tem valor. Bem, a pessoa fala uma coisa, outra, amanhã ele desfaz tudo o que ele disse. Pois é, fizeram um juramento. Então, Esaú jurou que estava naquele momento vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quer dizer, Esaú só pensou no presente. Ele não pensou no futuro, no dia que o pai dele ia morrer. E o pai dele era rico, era dono de muitas propriedades, de muito gado. Mas ele não pensou nisso. Pensou apenas no presente, vendeu o seu direito. A troco de quê? A troco de um prato de comida.
Meu prezado irmão, meu amigo, vamos aplicar as verdades desta história na nossa vida hoje. Hoje, nós vivemos num mundo onde nós somos sujeitos a tomar determinadas decisões na nossa vida. Na mensagem do vídeo anterior, nós falamos aqui de decisão. Ló tomou a decisão errada. E mais uma vez aqui, Esaú também agindo de modo semelhante, tomando decisão errada, não valorizando um direito que ele recebeu, segundo a tradição daquela dispensação. Direito de primogenitura, que era muito importante para a família, para o futuro. Ele não valorizou. Era direito dele. Amigo, lá na cruz do Calvário, Jesus morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna, para pagar a nossa dívida. Hoje, a humanidade inteira tem este direito de vida eterna, direito de morar no céu. Mas, lamentavelmente, a maioria da humanidade está vendendo o seu direito por prazeres momentâneos, como fez Esaú. As pessoas estão pensando só no agora, mas a morte vai chegar. Um dia todos nós vamos passar. Todos nós, sem exceção, vamos passar. Claro, vou fazer aqui uma ressalva. A única exceção para aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, em plena comunhão com Deus. Aí sim. Esses aí não vão passar pela morte física. Segundo o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no momento, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. Leia o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Pois é, então, toda a humanidade tem esse direito que foi dado por Jesus. Mas eu digo, com experiência, no que a gente está vendo, mais de 90% da população do planeta Terra está agindo como Esaú agiu, desprezando o direito de vida eterna que Jesus conquistou lá na cruz, entregando-se, doando-se para morrer. Jesus não foi assassinado, Jesus quis morrer, pois foi esse o propósito da sua vinda aqui a este planeta Terra. Então, amigo, o direito de vida eterna está à sua disposição. E aí, você está valorizando ou está desprezando? Graças a Deus que eu posso testemunhar. Eu valorizei e continuo valorizando aquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. E você? Tem valorizado? Se você não tem valorizado, hoje você pode se recuperar. Você pode se arrepender, até pela falta de conhecimento, que hoje são poucos os pastores que têm coragem de pregar uma mensagem como esta. Não é verdade? Então, Deus me levantou para este tempo para pregar a verdade. Você já tomou a sua decisão? Você está valorizando o que Jesus fez por você na cruz? Não, mas eu tenho a minha religião. Pois é. A tua religião não vai te salvar. Se você não está valorizando o que Jesus fez por você na cruz, então está tudo perdido. Mas volto a dizer, mas você pode hoje, a sua história pode ser mudada a partir de hoje. Só vai depender de você. O que eu devo fazer, pastor? Primeiro, arrependa-se dos seus pecados. Como está lá no capítulo 3 do livro de Atos. Arrependei-vos e convertei-vos. Tem que haver mudança de vida.
Aceitaram a Jesus e continuar do mesmo jeito, fumando, bebendo, se prostituindo, adorando ídolos, aí não adiantou nada. Tem que se arrepender e tem que se converter. Para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. Aquela condenação que está sobre a tua vida por causa dos teus pecados, ela vai ser cancelada. Vai ser cancelada. A tua dívida, como se você tivesse uma dívida no banco, alguém chegou, pagou a tua dívida, quando você chega lá já está um carimbo, cancelado. A tua dívida já foi paga por Jesus. Ele derramou o sangue dele para te dar o direito de vida eterna, para te dar o direito de ter os seus pecados cancelados. E aí o que é que vai acontecer? Vai chegar para você o tempo de refrigério pela presença do Espírito Santo em você. Ô, pastor, eu quero esta bênção para mim, pastor. Mas eu não quero só para mim porque eu não sou egoísta. Eu quero também para a minha família, eu quero para os meus amigos. Parabéns. Primeiro, tome a sua decisão, depois comunique para os seus amigos, para a sua família. Você está disposto a valorizar o que Jesus fez por você lá na cruz? Então, declare comigo assim: Jesus, a partir de hoje, eu me arrependo de tudo que eu andei fazendo de errado na minha vida até hoje. Jesus, eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, registra o meu nome no teu santo livro lá no céu. E ajuda-me a perseverar neste caminho até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. Pronto. É só isso. Agora, claro, tem que perseverar neste caminho. Amém? Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Aquelas que tomaram a decisão, que estão arrependidas. Senhor, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes. Porque a vitória, o Senhor disse, daquele que persevera até o fim. Então, Paizinho, que essas pessoas perseverem até o fim de suas vidas aqui nesta terra, assim seja. Amém. Agora a bênção da cura, a bênção da vitória, a bênção da libertação. Ore comigo agora, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus eu oro por todas as pessoas que fizeram os seus pedidos. O nome delas estão aqui. Pai, em nome de Jesus, seguindo os conselhos, os ensinamentos da tua palavra, eu mando uma palavra. Em nome de Jesus, receba agora o toque do poder de Deus, o toque do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Seja curado agora. Seja liberto agora de todo vício. Seja liberto agora de toda depressão. Seja liberto agora de toda doença psicológica, emocional. Seja livre e receba agora também a bênção da vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu espero contar com vocês novamente em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus!